Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal Jota Críticas. Eu me chamo Joey da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. E hoje nós vamos falar sobre um filme muito conhecido, muito popular, já que eu tentei basicamente há um ano atrás fazer esse vídeo sobre um filme que é de ficção científica, misturada ali com drama e tal, que faz parte de uma franquia, mas particularmente eu acho que o primeiro filme é muito mais eficiente, né? Estou falando aqui de O Efeito Borboleta. Eu tentei fazer um vídeo, só que a imagem ela ficou muito desfocada, então a qualidade da imagem e do som também eu não gostei muito do resultado e eu acabei excluindo esse vídeo, então estou aqui fazendo novamente. Esses dias eu reassisti o filme, eu escrevi também outras coisas que não estavam no texto e hoje vou aí comentar esse filme aí dos anos 2000, estrelado pelo pelo menino lá, né? O nome dele é muito estranho, é sério, eu nunca consigo. Pelo Ashton Kutcher, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre críticas de filmes e séries, resenhas, curiosidades sobre o cinema, vou pedir para que você siga ou inscreva-se nesse canal, porque sempre aqui eu tenho dado muitas dicas de filmes para as pessoas que estão inscritas aqui nesse projeto. Se você quiser me seguir lá no Instagram, me siga lá, @jodacríticas. Lá eu sempre falo sobre curiosidades sobre filmes, séries, críticas, opiniões e muitas coisas que eu acho que vocês vão gostar bastante. Agora sim, vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre Efeito Borboleta. Jovem de 20 anos, um universitário, o Evan, ele consegue viajar no tempo com a força da mente e ele consegue ir em vários locais ao mesmo tempo, mudando os comportamentos e os medos do passado. Tendo sido vítima de vários traumas da infância, ele tenta mudar o futuro de seus amigos e entes queridos. O que ele não sabia é que isso traria consequências inimagináveis na vida dele. Play God. The Butterfly Effect, ou O Efeito Borboleta, é uma produção de drama e ficção científica de viagem no tempo. É uma produção de 2004, escrito e dirigido por Eric Bass e J. McLean-Grober, estrelado por Ashton Kutcher e também por M. Smart. Esse é um grande não vou dizer um grande clássico, mas esse é um grande filme da década do início dos anos 2000, que marcou, eu acho que a geração de muita gente que o assistiu. Mas será que Efeito Borboleta continua sendo ainda um ótimo filme? Bom, eu já assisti O Efeito Borboleta pelo menos umas 8 ou 9 vezes. Assim, eu sou um grande fã desse filme. Eu não diria que é uma obra complexa, uma obra que vai engrandecer a história. Eu não acho que é uma obra que vai engrandecer a história do cinema, não vai trazer regras que vão mudar os conceitos e tal, mas é um filme que, em sua grande premissa, traz esse personagem, o Evan, interpretado pelo Ashton Kutcher, no qual sua interpretação eu acho muito interessante como o ator ao longo dos anos, né? Ele recentemente até fez um filme bem água com açúcar.
No começo de tudo, a gente acaba descobrindo que, assim como o seu pai, né, o Ethan, né, o Evan, ele tem um poder, né, uma habilidade especial, né? Ele começa, por exemplo, a escrever algumas coisas e ele retorna a esses passados. E é aí que o filme, para mim o filme, ele brilha, porque quando ele retorna ao passado, ele sempre teve ali o crush lá com a menina, né, com a personagem da Amy Smart. E é muito interessante porque, ao mesmo que o filme traz aquele clichê tem até um clichê adolescente, não tem a coisa do high school, que eu até falo muito aqui no canal, mas possui ali seus clichês. É aquilo que eu até falo aqui muitas e muitas vezes. Existem vários clichês que a gente pode analisar. Esse tipo de clichê aqui, oferecido pela direção e pelo roteiro, é utilizado para compor a trama, para trazer certas discussões muito pertinentes. Temos aqui uma trama que envolve muito esse complexo da ficção científica, que é o tal da viagem no tempo e do loop temporal, no qual o personagem principal ele quer mudar o seu passado e, consequentemente, mudando o seu passado, ele vai trazer drásticas consequências ao seu futuro. Ao mesmo que o personagem, né, o Evan, ele quer ali trazer um desenvolvimento como por exemplo aqui ele tem um crush ali, até ela, quando criança, ele gostava dessa menina. Você tinha ali o irmão dela, que era um personagem muito característico, trazendo o clichê daquele personagem mal, daquele personagem que acaba fazendo coisas inusitadas e tal. Também entrelaça muito bem isso. O filme traz ali, por exemplo, uma direção de fotografia, oferece ao telespectador cores muito que simbolizam esse sentimento, com cores mais frias, com cores que realmente vão te deixar um pouco incomodado. Gosto muito, por exemplo, de como os efeitos visuais do projeto trazem aqueles tremidões quando ele está escrevendo, né, ali nos seus diários, e tem aquele tremidão e tal. E isso é muito usado aqui na produção. Temos aqui uma trilha sonora que marcou gerações, né? Você tem ali uma espécie de músicas dos anos de 2000, ali 2005 e tal, né, que são aqueles rocks mais alternativos, né, os tal dos rock pumps, dos rocks emos, né, os punks emos. E muito dessas escolhas musicais aqui constitui e contribui para o desenvolvimento da narrativa, né? A gente percebe, por exemplo, na produção que o Evan vai ter com seu pai, o relacionamento que a mãe do Evan não, assim, meio que o filme, por mais por mais de 20, 15 anos, eu acho que o Efeito Borboleta ainda continua sendo aquele filme que acho que demora muito para um filme se tornar clássico. Até um filme anos 2000 e tal, né? O filme ele precisa passar pelo tempo. Eu considero, assim, até não falei isso no início do vídeo, porque eu acredito que o tempo até tem essa coisa e tal, né? Por exemplo, eu considero o Efeito Borboleta um clássico, porque antigamente existia, né, esse tal do loop temporal, da viagem no tempo. De Volta para o Futuro fez isso, outros filmes da década de 80 e 90 fizeram isso, mas eu acho que o Efeito Borboleta traz uma própria identidade. Ele traz esses elementos desses demais filmes, mas ele também traz a sua própria identidade,
né? E isso é muito interessante quando o diretor para a discussão da narrativa, quando os diretores eles oferecem uma trama que vai nos emocionar, porque o personagem ele quer mudar o seu passado, o personagem ele passou por traumas. Como não esquecer a cena problemática em que o pai da menina, acho que é Hayley o nome dela, né, interpretada ali na fase adulta, né, pela Amy Smart, né, aquela cena que eu não vou falar aqui, mas vocês, quem assistiu o filme sabe que cena é essa, e como o Evan, quando ele retorna ao seu passado, ele tenta mudar os pontos específicos da história, e isso é muito utilizado aqui. Gosto muito, por exemplo, além da direção, gosto muito da direção e a direção de fotografia, além como eu aqui falei um pouco. O filme ele traz muitos planos mais fechados para nos deixar inquietos na cadeira. O filme traz ali uma história que vai não somente envolver a viagem no tempo, mas vai trazer um elemento mais sensível, mais sentimental, porque acaba que a gente percebe que aquele personagem está querendo mudar o seu passado, que foi amaldiçoado assim em relação ao que ele viveu, né, os seus problemas com seus pais, o trauma que ele sofreu na sua infância, o fato que ele não consegue lidar com as emoções, e esse ponto de ele poder, ele tá ali escrevendo e tal, ele voltar ao seu passado, mostra também a importância de termos uma boa montagem, que eu inclusive acho a montagem de Efeito Borboleta uma montagem muito interessante. Então veja que Efeito Borboleta é um filme que é dos anos 2000, tem cara de anos 2000, mas mesmo assim engrandece o telespectador, oferece uma mensagem ao seu telespectador, traz atuações muito boas. Eu gosto muito, por exemplo, do Melhor Amigo, Evan, ali quando ele vai ali para a universidade, que é aquele gordinho, esse gordinho que inclusive é um excelentíssimo ator que está muito sumido ultimamente, né? Além disso, o filme traz muitas discussões sobre também a familiaridade, a união e como você se prende ao seu passado. Bom, e com isso eu resumo aqui esse filme como um dos grandes marcos da história não da história do cinema, mas como um dos grandes marcos dos filmes de ficção científica dos anos 2000, um filme que ainda consegue trazer grandes novidades para quem assiste. Eu mesmo, toda vez que eu assisto, eu sinto uma coisa diferente no longa. Eu acho que o longa ele trabalha muitas coisas interessantes, muitas coisas até muito importantes em suas premissas, e eu fecho aqui o Efeito Borboleta com a nota 7. Pois é, pessoal, gosto muito de O Efeito Borboleta. Para quem ainda não assistiu, acho que o filme está disponível, mas assim é uma produção que eu sempre que eu assisto eu tiro algo novo, eu aprendo coisas novas, eu vejo coisas que eu não vi naquelas vezes que eu tinha assistido, e é uma produção de encher os olhos, é uma produção muito incrível, muito engrandecedora, muito bem dirigida, muito bem escrita. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu! E até a próxima. Are you listening? Damn. Yeah.